Foi um sucesso extraordinário. Foi. Ele estabilizou a inflação. Era E estabilizou o hiperinflação. preço. E aí o Fernando Henrique Cardoso também eu era sozinho. Era só o PT e o PCdoB contra o mundo. E eu ainda tinha que falar mal do real. Eu saí aqui do Ministério Público da Espanha para saber como funcionam os trâmites para que a gente entre com esse pedido de investigação contra o Lulinha. Chamei para vir comigo o doutor Daniel Romero, que foi quem venceu Alexandre de Moraes na Espanha contra a extradição de Oswaldo Eustáquio. E nem se poderia nunca cogitar de qualquer tipo de atuação que fosse contrária à liberdade de imprensa, porque este é um direito da cidadania brasileira. Tem algum testemunho de milagre, de bênção que recebeu de Jesus? Eu sou um milagre. Por quê? Já fui atropelada, já dei AVC 3 vezes, já tive na cova da morte, mas Deus me tirou. Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. É sempre um prazer ter você em nossa sintonia. Obrigado por nos honrar e ter você aqui conosco. Mas nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Fé com essas manchetes. O perfil de Nicolas Ferreira sofre apagão e fica sem publicações no Instagram. Olha de quem o Lula fala mal. Dino retira sigilo de decisões sobre suposta organização criminosa no Maranhão. E ministra fala de liberdade de expressão. Será que nós estamos tendo liberdade de expressão aqui no Brasil, pastor? Reestruturação no varejo. Casas Bahia fecha 298 lojas e corta empregos. E mais uma do Lulinha, agora lá na Espanha. Testemunho. Após passar por 3 AVCs, mulher diz que Deus fez um milagre em sua vida. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. E eu sou a pastora Juliana Silva. Fiquem junto conosco, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, hype nossos vídeos, venha ser membro. E lembre que temos um pedido todo especial lá no comentário fixado. Vai lá e dá uma olhadinha, de repente você faz parte conosco desse sonho. E vamos de matéria. Fernando Henrique? Aí veio com o Fernando Henrique Cardoso a segunda, em 94. E o que você aprendeu dessa... Não, que não aprendi que ninguém ganha o jogo antes da hora. Porque em março de 94, eu tinha 40%, o Fernando Henrique Cardoso tinha 12%. Caramba. Mas acontece que o Plano Real foi um sucesso extraordinário. Foi. Ele estabilizou a inflação. Era e hiperinflação. estabilizou o preço. E aí o Fernando Henrique Cardoso também eu era sozinho. Era só o PT e o PCdoB contra o mundo. E eu ainda tinha que falar mal do real. Mas você era contra ou era a favor? Eu era contra. Porque tinha que ser ou porque via problemas? Porque eu achava que o real não resolvia o problema. É. Porque tu fosse favorável para que ser candidato. Eu tinha que defender o Fernando Henrique. Então vota nele. Então tinha que ser contra. Quando o presidente admite que tinha que falar mal de uma medida porque estava disputando uma eleição, isso não levanta uma discussão sobre até onde vai a competição e onde começa a estratégia eleitoral? Tá vendo aí? Por isso que eu falo, nós temos que analisar muito bem se é da esquerda, se é da direita, se é centrão, em quem nós vamos votar. Porque essas coisas, infelizmente, vai mostrando o caráter das pessoas. Uma coisa que era boa, por causa de ideias políticas, ele preferiu criticar. É o jogo. O jogo não é acima do Brasil. Lula hoje reconhece o sucesso do Plano Real no combate à inflação. Isso porque se considera uma contradição com aquilo que ele defendia em 1994? Com certeza. Ele considera uma contradição porque era política. O meio político para ele, a politicagem para ele era mais importante até mesmo se o real ia dar certo ou não. A mesma coisa eu volto para você que está aí do lado. E agora também aí, esse negócio do tarifaço com o Trump aí, para ele é importante, ficar enfrentando o Trump. Mas por quê? Porque assim ele sobe nas pesquisas. Então nós brasileiros é que temos que conscientizar disso e parar um pouquinho de votar no Lula para que ele
entenda que não pode ir contra o Trump. Ou então as pessoas que são mais, digamos assim, mais próximo dele, dá um conselho para ele, porque o Trump é um gigante dos Estados Unidos. Quem é que pode bater os Estados Unidos no mundo? Trazendo isso para os dias atuais, que lição o eleitor pode tirar de uma declaração como essa? Independente de quem você gosta, olha o histórico e olha o porquê você vai votar nele. É tempo de pensar. Falta aí mais ou menos 40 e poucos dias para as eleições. Nós podemos analisar e votar naquilo que for mais correto. Carmen Lúcia se solidariza com Flávio Dino e defende liberdade de imprensa. Rapidamente, duas observações, ministro Flávio, não sem antes, presidente, também secundar as palavras de Vossa Excelência em solidariedade ao ministro Flávio Dino, estendendo a todas e todos da sua família. Nós tivemos aqui, ministro, bem antes da chegada de Vossa Excelência, da benfazeja chegada de Vossa Excelência, um colega que sofreu barbaramente, porque a sua família também tinha sido perseguida com fotos e tudo mais, há de se lembrar, ainda em 2009, e tudo isso para dizer que há consequências, porque aquele meu queridíssimo colega me dizia: eu escolhi estar aqui quando fui convidado, minha família não. Então é isso que precisa de ser devidamente registrado. Neste sentido, sou solidária a Vossa Excelência. Eu tive a minha casa, o meu prédio depredado em 2018, como é público, todo mundo sabe o que aconteceu. São consequências muito graves para um Estado democrático de direito em que se pretende o respeito às instituições. Como também não posso deixar de secundar as palavras tanto do presidente quanto de Vossa Excelência, ministro Flávio, ministro Alexandre, relator, de que aqui não se cogita e nem se poderia nunca cogitar de qualquer tipo de atuação que fosse contrária à liberdade de imprensa, porque este é um direito da cidadania brasileira. Chama atenção Carmen Lúcia prestar solidariedade a Flávio Dino, mas ao mesmo tempo fazer questão de defender a imprensa e o sigilo da fonte. Que mensagem é essa que ela passa com essa posição? Olha, pastora, claro que está errado pegar as fotos de uma família e colocar em público. Tem que ser processado desse caso, se aconteceu isso, o jornalista, não a fonte. É um direito. Por que foi invadir a casa da fonte? Outra coisa, ela falou que foi apredejada o prédio dela em 2018. Correto? Não. Alguns dias atrás também foi apredejado, fizeram manifestação em frente à Embaixada Americana no Brasil. Está correto? Então, antes da pessoa falar alguma coisa, e ela está certa nos pontos que ela colocou, tem que ver as coisas por dois lados. Pode um ministro usar carro público para beneficiar a família? Também não. Então, quem está certo nisso? E quem está errado em tudo isso? Eis aí a questão. Analise você que está do outro lado, porque está chegando o dia de votar. E essa discussão ganhou ainda mais força depois da investigação envolvendo fonte de um jornalista do Maranhão. Existe preocupação dentro do próprio Supremo com esse assunto? Existe e existe, pastora. Eles tentam agora, depois de uma, vou dizer assim, falta de raciocínio. Porque se o ministro que mandou invadir a casa da fonte tivesse pensado antes, ele não tinha feito isso. Deu o que deu. E não adianta vir com discurso, com palavras livres. Eu falo todo errado, pastor. Mas nós temos que entender o que é certo e o que é errado. E ministros estão ali para isso, para fazer o que é certo. Presidentes, governadores, senadores, políticos em geral estão ali para isso. Então nós temos que ser imparcial mediante tudo que está acontecendo. Então podemos dizer que o grande desafio é proteger os ministros sem atingir direitos garantidos aos jornalistas? Olha, pastora, não é só proteger os ministros, é proteger todo mundo, né? Hoje em dia no Brasil está ao contrário. A proteção de quem é político é maior do que um cidadão normal. Será que um político, ou um ministro, ou um deputado, qualquer uma dessas pessoas vale mais do que eu, da senhora, do que aquele que está nos assistindo do outro lado?
Por que tem que ter essa proteção? Às vezes que não pode nem falar. O ministro é burro. O ministro é ignorante. Você é processado quanto a isso, né? Tá aí o Zema aí por ter feito lá naquele programa dele lá, Os Intocáveis, ter feito uma crítica ao ministro e sendo processado. Se Zema é processado, imagina eu e a senhora que somos nada perto dessas pessoas. Então, deu o direito de ir e vir e de falar também as coisas. É uma super proteção sobre eles mesmos. Advogado de Carla Zambelli quer pedir investigação contra Lulinha na Espanha. Decidi pedir uma investigação contra o Lulinha aqui na Espanha. Ontem estive na empresa do Lulinha e após não constatar nada, ninguém trabalha lá, seja, é só um endereço fiscal, eu acredito ter fortes indícios que seja uma empresa fantasma. A ver, ellos aquí no tienen, son un cliente nuestro, pero están únicamente domiciliados fiscalmente. Acabei de sair aqui do Ministério Público da Espanha para saber como funcionam os trâmites para que a gente entre com esse pedido de investigação contra o Lulinha. E chamei para vir comigo o Dr. Daniel Romero, que foi quem venceu Alexandre de Moraes na Espanha contra a extradição de Oswaldo Eustáquio. E ontem eu estive no endereço da empresa do Lulinha e não funciona, mas é no endereço mais caro da Espanha. A pergunta que fica é, quem está bancando o Lulinha aqui na Espanha? E é isso que eu quero que o governo espanhol investigue. Durante a minha cruzada aqui pela Europa, tivemos fatos novos contra o Lulinha. Olha só, o careca do INSS depositou dinheiro numa empresa de cannabis aqui na Espanha, chamada Folimed. Será que existe uma possível triangulação? É isso que eu vou pedir para investigar. Se esses crimes ficam impunes no Brasil, aqui na Espanha não vão ficar. Meu nome é Fábio Panhozzi e eu continuo na cruzada pela Europa, pela justiça do Brasil. Chama a atenção o advogado de Carla Zambelli sair de um caso envolvendo sua cliente e agora anunciar que vai procurar autoridades espanholas para tratar de Lulinha. O que pode acontecer a partir desse pedido? Pastora, primeiro que realmente tem investigação. Agora, como que um camarada está vivendo fora do país, em um dos endereços, o advogado até disse que o endereço é o mais caro, vamos dizer assim, em um dos endereços mais caros da Espanha e o lugar sendo um lugar de fachada. Tá vendo que tem tanta coisa errada no Brasil, pastor? A pessoa sai do país com o bolso cheio de dinheiro, ganhando, segundo as investigações, aumentada de mais de 300 mil reais, fora outras coisas mais. Como isso tudo vai ser resolvido? Mas o advogado que diz que foi pessoalmente ao endereço da empresa e não encontrou funcionários trabalhando, isso sozinho seria suficiente para afirmar que existe uma empresa fantasma? Vamos abrir uma investigação, que não, eu estou falando vamos, mas quem vai fazer isso é o advogado, e vamos ver no que vai dar tudo isso. Agora, se o Ministério Público Espanhol decidir realmente abrir uma investigação, o caso pode ganhar uma dimensão política ainda maior aqui no Brasil? Pode e deve. Aí a gente vai ver onde tá as coisas, né? Quem deve tem que pagar, aí de repente tem alguém que tem que pagar. Perfil de Nicolas Ferreira sofre apagão e fica sem publicações no Instagram. O perfil do deputado federal Nicolas Ferreira sofreu um verdadeiro apagão no Instagram. As publicações feitas pelo parlamentar desapareceram do feed na noite desta sexta-feira, 14 de agosto, e continua fora do ar nesse sábado, dia 15. A conta, porém, permanecia acessível. O caso chama ainda mais atenção pelo tamanho da página. Nicolas reúne cerca de 22 milhões de seguidores e é um dos políticos brasileiros de maior alcance na plataforma. Mesmo com o desaparecimento das publicações próprias, conteúdo nos quais ele foi marcado e alguns reposts continuam disponíveis. Até o momento não há confirmação sobre o que provocou o desaparecimento. A assessoria do deputado afirmou que ainda não tenta identificar a causa. Portanto, não é possível afirmar que tenha ocorrido censura, suspensão determinada pela Justiça ou remoção realizada pela própria Meta. Também não há confirmação de que Nicolas tenha arquivado pessoalmente as publicações. O PL de Minas reagiu ao episódio e classificou a situação como absurda e colocou explicações. O desaparecimento também ganha repercussão porque acontece à véspera do início oficial da campanha eleitoral de 2026.
Pastor Marconi, estamos falando de um deputado com aproximadamente 22 milhões de seguidores. De repente, todas as publicações desaparecem? E é possível dizer que Nicolas foi censurado? Ainda não, pastor. Não temos resposta para isso. Vamos esperar o desfecho de todo esse caso e ver o que realmente aconteceu. Mas acontece justamente à véspera do início da campanha eleitoral. Não é natural que isso gere uma repercussão política muito maior? Tá acontecendo justamente isso que a senhora está falando. Nós não entendemos se isso foi o próprio Nicolas, se foi porventura invadido por algum hacker, ou se é alguma coisa da justiça. E se ficar comprovado que a própria plataforma retirou essas publicações, aí muda completamente o tamanho dessa história, né? Acabamos de ouvir uma ministra falar que o direito de liberdade no Brasil não pode ser atingido. Vamos ver. Aí, se acontecer isso que a senhora está falando, porque bloquearam o Instagram do Nicolas, como de muitas outras pessoas no Brasil é bloqueado. Dino retira sigilo de decisões sobre suposta organização criminosa no Maranhão. O ministro Flávio Dino, do STF, retirou o sigilo de 3 decisões relacionadas a um inquérito que investiga uma suposta organização criminosa com atuação no Maranhão. As decisões tornaram públicas suspeitas de corrupção, desvio de recursos públicos, obstrução da justiça e até uma possível relação com o assassinato de um empresário ocorrido em 2022. Entre os pontos revelados está a suspeita de que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, tenha tentado intervir em uma investigação relacionada ao assassinato. A Polícia Federal identificou contatos frequentes entre o senador e o então ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, durante tramitação do caso. A suspeita ainda é objeto de investigação. As investigações também envolvem suspeitas de desvio de emendas parlamentares, fraudes em contratos públicos e tentativa de obstrução das apurações. O caso tem ainda como alvo Raimundo Cotrim, ex-secretário do governo maranhense, que está em prisão domiciliar por suspeita de coação de testemunhas e obstrução de justiça. Esse caso chama atenção porque não estamos falando apenas de uma suspeita de corrupção. Aparece desvio de dinheiro público, possível obstrução da justiça e até investigação envolvendo o homicídio. O tamanho desse caso surpreende? Muito, pastora. E nós esperamos que as investigações descubram logo tudo o que aconteceu para que os verdadeiros culpados sejam presos e punidos por isso. E aparece também o nome do senador Everton Rocha. Se ficar comprovado que houve tentativa de interferir em uma investigação, isso seria extremamente grave ou não seria? Claro que não seria. É totalmente grave. Por isso que tem que realmente tirar o sigilo e verificar profundamente tudo que está acontecendo. E tem uma questão política delicada. Flávio Dino foi governador do Maranhão e agora, como ministro do Supremo, aparece como relator de investigações envolvendo figuras políticas do Estado. Isso pode gerar questionamentos? Olha, claro que gera, né, pastora? Como é que eu moro, por exemplo, em Ribeirão Preto, fui prefeito de Ribeirão Preto, claro que é tudo como exemplo, e depois vai ter uma investigação em Ribeirão Preto e eu que vou incomodar, né? Que vou chefiar essa investigação? Fala sério, são 10 ministros lá, por que não colocou outro? Por que colocou um cara que já foi governador, já foi sei lá o que no estado, para fazer essas coisas? Tem coisas que pode se evitar, pastor, e nós não entendemos por que não evita. Não estou falando que os investigados são culpados ou não, mas podia colocar outra pessoa para investigar, né, gente? Reestruturação no varejo. Casas Bahia fecha 298 lojas e demite cerca de 1,9 mil funcionários. A Casas Bahia encerrou as atividades de 298 lojas em todo o país, em um movimento de corte de despesas que representa quase 30% de toda a sua rede de atendimento. A medida veio acompanhada do desligamento de aproximadamente 1.900 colaboradores, com estimativas do mercado indicando que o total de cortes de pessoal pode chegar a 3.000 trabalhadores. A decisão ocorre no contexto de forte reestruturação financeira, impulsionada por prejuízos consecutivos, com a perda registrada de cerca de
R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre deste ano. Enquanto a rede física enfrenta retração, as vendas pelos canais digitais da empresa avançaram 26% no mesmo período. Para concluir os ajustes no plano estratégico, a companhia adiou a apresentação do seu balanço financeiro do segundo trimestre, com teleconferência agendada com analistas e investidores. São 298 lojas fechadas de uma empresa conhecida praticamente por todo brasileiro. Quando uma gigante do varejo toma uma decisão desse tamanho, isso acende um sinal de alerta para a economia. Pastor, se uma loja ou uma rede de loja desse tamanho está acontecendo isso, é sinal para dizer para você que está do outro lado aí que a economia não está nada bom. O Brasil está endividado, nós nunca pagamos tanto imposto que nem estamos pagando nos dias de hoje. Faz o seguinte, você que está do outro lado, não precisa acreditar em mim. Vai no mercado e lá no finalzinho da nota vai estar mostrando quanto você pagou de imposto. Numa compra de R$1.000, meu irmão, você paga mais de R$200 de imposto. Pode ou quer mais? E aí, em quem você vai votar? Italiano, político, decida e toma cuidado. Vê o histórico de quem. Conta muita historinha para você. E talvez a parte mais dolorosa seja os trabalhadores. Aproximadamente 1.900 pessoas perderam seus empregos em apenas 2 dias. O sindicato agora ameaça ir à justiça. O que está sendo questionado? Olha, pastora, está sendo questionado que a empresa tomou mais de R$1,5 bilhão de prejuízo. Não sabemos se isso realmente aconteceu. Se é também perseguição política. Por que é perseguição política? Depois vamos abrir um máximo aqui, então quando a senhora for editar o vídeo, tem lá um vídeo, de repente a senhora encontra na internet e coloca aí, que estava entrou uma pessoa de um outro partido dentro das Casas Bahia e estava tocando a música do Bolsonaro. Casas Bahia, comércio aqui em Maceió, fazendo campanha para o Bolsonaro. Pega aqui. Bolsonaro aqui, ó, fazendo campanha. Vamos mostrar aqui dentro da loja. Aqui o pessoal de Bolsonaro dentro da Casa Bahia, os funcionários. E com áudio aqui, ó. Com áudio aqui. Olha aqui o áudio. O áudio aqui de Bolsonaro aqui, tá? Não compre nessa loja. Olha ali o áudio. Quem é petista não compra mais na Casa Bahia. E depois aconteceu isso. Ninguém sabe se isso é perseguição política, se a empresa realmente tomou prejuízo. Pastor, para quem cresceu ouvindo aquele famoso quer pagar quanto e viu as Casas Bahia se tornar símbolo do varejo popular brasileiro, ver quase 300 lojas fechando, não mostra também como o comércio mudou? Pastora, nós não sabemos dizer se é o comércio que mudou, se é perseguição política. Como eu disse da senhora, vamos verificar e vamos ver direitinho o que é. Mas a empresa vai ter por esse tanto de loja de aumento? Tem algo estranho aí, né? Testemunho. Após passar por 3 AVCs, mulher diz que Deus fez um milagre em sua vida. Tem algum testemunho de milagre, de bênção que recebeu de Jesus? Eu sou um milagre. Por quê? Já fui atropelada, já dei AVC 3 vezes, já tive na cova da morte, mas Deus me tirou de lá. Um dia eu estava internada e o médico estava conversando com outro e falou, se ela amanhecer viva amanhã, nós fazemos alguma coisa por ela. Eu estava ali sem dormir, escutando ele falando. Eu virei e falei assim, Jesus, se verdadeiramente o Senhor vai me tirar daqui é para ir e vir. Eu não quero sair daqui para poder ficar em cima de uma cama e ser problema para os outros. Então, se for para mim ir embora, o Senhor perdoa meus pecados e me leva. E meu genro esteve lá e fez essa mesma oração no monte. Como foi, no outro dia o médico chegou e eu estava andando no corredor do hospital de Lamberes. Meu Deus do céu, curado. Milagre de que é isso? Não, esse já é um grande milagre. É um milagre. Onde a senhora está indo agora? Estou indo para Nova Jerusalém de Cristo. Está indo para o culto? Estou indo para louvar e glorificar meu Deus. Depois de tantas notícias difíceis, terminamos com uma mulher dizendo que passou por 3 AVCs e hoje está aqui para contar sua história. Um testemunho como esse não nos faz
olhar para a vida de uma maneira diferente? Claro, e entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa mulher, os médicos já não tinham nem experiência. Se amanhã ela amanhecer viva. E o que aconteceu, pastora? Eles encontraram com ela no outro dia, andando pelos corredores. E talvez alguém esteja nos assistindo agora e enfrentando uma enfermidade, ou passando por um momento em que já perdeu a esperança. O que esse testemunho pode dizer para essa pessoa? O mundo, os médicos podem te dizer não, mas a última palavra é do nosso Deus. Então não desista, porque Deus, ele não desiste de ninguém, pastora. Vamos para o pensamento do dia. Já parou para pensar em tudo isso? O que está acontecendo? Prestou atenção em tudo que saiu no jornal? Prestou atenção na sua vida? Olha o testemunho de vida dessa mulher. O que você pode fazer? Deus, ele não vai desistir de você. Você vai desistir de Deus, do seu chamado, da sua vida, da sua família, do seu emprego, do seu trabalho, da sua casa, da sua história? Não, meu amigo. É momento de persistir, de continuar em frente. Então siga em frente, porque Deus tem para você é maior. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, hype nossos vídeos e lembre-se que temos um pedido todo especial, é um sonho, lá no comentário fixado. Vai lá, participa com a gente. Amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós estamos de volta, eu e a pastora Juliana, com mais um Jornal da Fé. Fique na paz, pois com ela estamos indo embora.